Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos fazer algumas atividades sobre regra de 3 simples, tudo bem? Vamos lá. Vamos pegar essa questão que diz o seguinte: 10 homens constroem uma casa em 60 dias. Quantos homens são necessários para construir essa casa em 30 dias? Nós sabemos que precisamos seguir uma regrazinha para poder resolver as questões de regra de 3. Qual é essa regra? Primeiro, identificar as grandezas. Nossas grandezas aqui são homens, não é isso? Que constroem a casa, e dias. Então, nós vamos organizar dessa forma. Vamos colocar aqui homens, e aqui nós vamos colocar dias. São as nossas duas grandezas. Então, nós temos 10 homens para construir uma casa em 60 dias. Beleza. Além disso, a questão disse quer saber, na verdade, quantos homens são necessários, não é isso? Eu não sei, então eu coloco X para construir essa casa em 30 dias. Beleza. O que nós temos que fazer agora que identificamos as grandezas? Nós precisamos saber se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Para isso, você vai fazer a seguinte pergunta: o que vai acontecer se eu aumentar a quantidade de homens? Essa construção ela vai pegar mais dias ou vai pegar menos dias? Então, se a gente pensar na lógica, se eu aumentar a quantidade de pessoas trabalhando nessa obra, eu vou terminar ela em menos tempo. Ou seja, essas grandezas elas são inversamente proporcionais, não é isso? E como é que eu vou resolver então essa questão? Se elas são inversamente proporcionais, então eu tenho que ter um cuidado do seguinte: quem tem o x vai do mesmo jeito que tá, ó, 10 dividido para x. É igual, como ele é inversamente proporcional, o 60 vem para baixo e o 30 vai para cima. Como tem um zero em cima e um zero embaixo, eu posso cortar logo ele. E aí fica 6 sobre 3. Então o 3 vai para cima e o 6 vem para baixo. Então vai ficar o quê? 3 sextos. E aí, gente, você pode fazer a regrinha do cruz credo. Faz o cruz credo. Como é que fica? 3 vezes x fica 3x igual a 6 vezes 10. Ó. 6 vezes 10. Então, nós vamos ter 3x é igual a 6 vezes 10, 60. Então, nosso x é igual a 60. O 3 está junto do x, ele multiplica. Então, passa para cá dividindo. Logo, x vai ser igual a 60 dividido para 3, são 20. Então, nós vamos precisar de 20 homens para poder fazer esse serviço, né? Essa construção em 30 dias. Eu poderia ainda, pessoal, ter feito de outra forma. Quando ele é inversamente proporcional e ela é uma regra de 3 simples, então eu posso fazer da seguinte forma. Olha lá. Vou refazer essa mesma questão, colocar aqui homens e aqui eu vou colocar dias. Como é que fica essa questão? Por exemplo, aqui, 10 homens constroem a casa em 60 dias, X homens constroem essa casa em 30 dias. Como eu identifiquei que elas são inversamente proporcionais, porque uma cresce e a outra diminui, ao invés de fazer o cruz credo, eu posso fazer essa multiplicação direta aqui, ó, já vai multiplicando direto, ao invés de fazer o cruz credo, certo? Ficaria, ó, corta o zero de cima e de baixo, ó, 3 vezes x, 3x, igual a 10 vezes 6. E vejam que dá a mesma coisa aqui, tá? Mas eu gosto de ensinar por esse método aqui, porque quando nós estivermos falando da regra de 3 composta, esse método é mais viável do que este outro método aqui. Mas você pode usar qualquer um dos dois métodos. Vamos para a nossa segunda questãozinha. Na nossa segunda questão, precisamos identificar primeiro quem são as grandezas, não é isso? E olha lá, um carro a 80 quilômetros por hora
Então já tem uma das grandezas, é a velocidade em quilômetros por hora. Faz um percurso em 120 minutos. Olha lá, a outra grandeza é o tempo. Qual velocidade o carro deve estar para fazer esse mesmo percurso em 90 minutos? Então nós temos duas grandezas, é a velocidade em quilômetro por hora e a outra é minutos, é o tempo, não é isso? Então vamos lá. Se eu estiver andando a 80 quilômetros por hora, eu vou fazer esse percurso em 120 minutos. E eu quero saber qual é a velocidade, que no caso é x, que eu vou fazer em 90 minutos. Olha lá, já tem um zero em cima, corta com um zero de baixo. Vamos lá. Vamos fazer a perguntinha. Opa. Vamos fazer a perguntinha secreta. Quanto mais rápido eu estiver, eu vou chegar no meu destino com mais tempo ou menos tempo? Quanto mais rápido eu tiver, menos tempo eu vou pegar para chegar ao meu destino. Então, para resolver essa questão, nós vamos ter que usar a regra, né, inversamente proporcional. E como é que a gente faz? O do x nós vamos deixar do jeito que está, ó, 80 está para x, assim como, ó, o 9 vai para cima e o 12 vem para baixo. Então, assim como o 9 está para 12. E aí, o que que eu faço? A regrinha do cruz credo. Ó, x vezes 9 dá 9x, que é igual a 80 vezes 12. Ó, 80 vezes 12. Então, vamos fazer a nossa continha para saber qual será o nosso resultado. 9x é igual a 80 vezes 12. Se você pegar aqui 80 e multiplicar por 12, nós vamos ter o seguinte: 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 8, 16. 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 8, 8. Então, nós vamos ter, ó, somando 0, 6, 9. Nós vamos ter aqui 960. Então, o 9 está multiplicando, ele passa dividindo. X é igual a 960 dividido para 9. E o nosso resultado vai ser quanto? Vamos fazer aqui, ó, divide para 9. 9 dividido para 9 dá 1. Aqui fica 9, ficou 0. Baixo 6, o 6 é menor do que 9, não dá, então acrescenta um 0 e baixo esse próximo número aqui, que é o 0. 60. 60 dividido para 9 vai dar 6. Não é isso? É o mais próximo que nós vamos conseguir. 6 vezes 9, 54. Subtrai aqui, ó, 10, sobra 6 e aqui não sobra nada. Então nós vamos ter o quê? 106 e vai se repetir aqui 6, 6, 6, 6 até o infinito. Então x aqui vai ser igual a 106,66 quilômetros por hora, tá certo? Essa tem que ser a velocidade que a gente pode atingir para fazer esse percurso. E se eu quiser aproximar, ainda posso aproximar para 107 quilômetros por hora aproximadamente. Tudo bem? Espero que você tenha entendido direitinho. E vamos para mais uma questão. Questão 3 é o seguinte: vamos identificar as grandezas. Sempre identifica a grandeza, depois determina se ela é direta ou inversa, e por último você resolve, tudo bem? Vamos lá. 3 impressoras, opa, já sei uma grandeza, são as impressoras. Fazem 21.000 cópias. Olha lá, outra grandeza é cópias por dia. Quantas impressoras, opa, X, não é isso? Quantas impressoras é X serão necessárias para fazer 51.000 cópias por dia? Então, nós temos duas grandezas. Uma é a impressora e a outra grandeza são o número de cópias, não é isso? Então,
3 impressoras fazem 21.000 cópias. E X impressoras, eu quero saber quantas, né? Fazem 51.000 cópias. Olha lá. Agora que temos as grandezas, precisamos saber se elas são direta ou inversamente proporcional. Só você se perguntar: quanto mais impressoras eu tiver, eu vou ter mais ou menos cópia? Eu acredito que você disse que é mais. Quanto mais impressoras, mais cópias eu vou fazer, mais cópias eu vou ter. Logo, isso daqui é diretamente proporcional, não é isso? Diretamente proporcional. Então, se é diretamente proporcional, eu deixo do jeito que está. Eu já posso fazer aqui, ó, o cruz credo, ó, meio pelos extremos, ó. Aqui eu vou cortar 0, 0, um zero de cima com um zero de baixo, um zero de cima com um zero de baixo. Então, eu vou pegar 21 vezes x, ó, 21x é igual. Agora eu vou fazer assim, ó, cruz credo. Então, vai ficar 3 vezes 51. Então, 21x é igual 3 vezes 51. 51 vezes 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 5, 15. 153. Tudo bem? Até aí, acredito que está tudo ok, né, pessoal? Então, vamos fazer agora o seguinte: esse 21 vai para lá. Então, x é igual a 153 dividido para 21. Como é que vai ficar essa conta? 153 dividido para 21. Então, aqui tem que pegar os três números para poder fazer. Aí vai ficar 7. 7 vezes 1 dá 7. 7 vezes 2, 14. Olha aí. Nós vamos ter 13, né? Tamanho emprestado, aqui fica 4. 13 menos 7 vai ficar 6. 4 menos 4, 0. 0. Aí bota uma vírgula, um 0. Aqui, se eu botar 3 passos, então vai ficar vírgula 2. Então, vamos dar 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 42. 10 toma emprestado, ficou 5. 10 menos 2, fica 8. 5 menos 4, 1. Então, assim vai só aumentando aqui o númerozinho, né? Então, vamos pegar aqui 7,2. X é igual a aproximadamente 7,2. Aí vem a questão. Existem 7,2 impressoras? Nós não conseguimos comprar 0,2 partes de uma impressora. Então, quando esse problema aparecer e for um número que não pode ser cortado, tipo número de homens, não existe 7,2 homens. Toda vez a gente aproxima para mais, nós vamos aproximar sempre para mais, tudo bem? Porque eu preciso das 51.000 cópias. Se eu colocar só 7, eu não vou ter as 51.000 cópias. Eu preciso dela. Então, nosso X vai ser igual a 8 impressoras. Tudo bem? Impressora não dá para comprar só metade de uma impressora. Tem que comprar ela completa. Então, por isso, nós vamos colocar aqui 8 impressoras. Tudo bem? Já deu 7,2. Então, eu já paro, já vou logo colocando aqui 8 impressoras. Tudo bem? Então, bora aqui ver o que acontece aqui mais à frente. Vamos pegar mais uma questãozinha. Questão de número 4. Diz o seguinte: 4 caminhões levam 200 metros de areia. Olha aqui a primeira grandeza, 200. Aí metros de areia é a nossa grandeza. Metros cúbicos, não é isso? Quantos caminhões? Ó, aqui a outra grandeza é caminhão. Quantos caminhões, eu não sei, é X, serão necessários para levar 5.000 metros cúbicos de areia? Então vamos lá. Nós temos aqui as grandezas caminhões. E a nossa outra grandeza quem é? A outra grandeza é metros cúbicos de areia. Beleza.
Então, 4 caminhões levam 200 metros cúbicos de areia. Quantos caminhões, eu não sei, é X, serão necessários para levar 5.000 metros de areia? Metros cúbicos. Aqui eu já mando embora um zero de cima com um zero de baixo, um zero de cima com um zero de baixo para facilitar a minha conta, porque é mais fácil trabalhar com 2,50 do que com 205.000. Então, vamos fazer aquela velha perguntinha. Se eu aumentar a quantidade de caminhões, eu vou levar mais ou menos metros cúbicos de areia? Acredito que você disse mais, né? Quanto mais caminhões, mais metros cúbicos de areia eu tenho. Logo, essas grandezas são diretamente proporcionais, porque as duas aumentam. Tudo bem? Se você tem dúvida sobre esse assunto, volta lá no vídeo que fala sobre grandezas direta e inversamente proporcionais, que você vai conseguir entender tudo isso que eu estou falando. Se elas são diretamente proporcionais, é só fazer o cruz credo, ó. 2x, não é isso? 2 vezes x é igual, ó, a 4 vezes 50. 4 vezes 50. Então, 2x é igual a 4 vezes 5. 20 e ali aumenta o zero, 200. Então, x é igual a 200 dividido para 2, que esse 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Logo, nós temos que x é igual a 200 dividido para 2 é 100. Mas é 100 o quê? 100 caminhões, pessoal. Então, nós vamos precisar 100 caminhões para transportar esse tanto de metro cúbico de areia. Tudo bem? Vamos lá para a nossa próxima questão. A quinta questão. Nessa quinta questão, nós temos o seguinte: 6 máquinas produzem certa quantidade de parafuso em 12 dias. Quantas máquinas são necessárias para produzir a mesma quantidade de parafusos em 9 dias? Então, ele fala aqui de parafuso, mas a quantidade é a mesma, então eu não vou nem olhar para ela, tudo bem? Então, eu tenho o seguinte, eu tenho máquinas e, além das máquinas, eu tenho dias. Olha lá. Então, 6 máquinas fazem uma certa produção em 12 dias. Eu quero saber o seguinte: quantas máquinas X eu vou fazer essa mesma produção em 9 dias? Então é o seguinte: eu estou produzindo alguma coisa. Quanto mais máquinas produzindo, eu vou terminar essa produção com mais ou menos dias. Se eu tiver mais máquinas trabalhando, eu vou terminar essa produção em menos dias. Porque ele fala que tem que produzir a mesma quantidade de parafuso. Então, para produzir a quantidade de parafuso, 6 máquinas são 12 dias. Se eu aumentar a quantidade de máquinas, eu vou produzir essa mesma quantidade em menos dias. Então, essas grandezas, elas são o quê? Inversamente proporcionais. E como é que a gente faz? Permanece aqui a do x, ó, 6 está para x, assim como, ó, o 9 vai para cima, o 12 vem para baixo. Então, fica 9 sobre 12. E agora sim que a gente fez a inversão, nós podemos fazer o cruz credo, ó. 9 vezes x é 9x. 6 vezes 12. Como é que a gente faz aqui? 6 vezes 12 vai dar quanto? Vamos fazer aqui do lado, ó. 12 vezes 6. 6 vezes 2. Opa, bora lá. 6 vezes 2, 12. Vai 1, 6 vezes 1, 6 e 1, 7. Então ficou 72. 9x é igual a 72. Então, x é igual a 72 dividido para 9. E x é igual, quanto é que dá 72 dividido para 9? Fica 8. Então, nós vamos precisar de quantas máquinas? 8 máquinas. Tudo bem? Espero que até aqui esteja tudo bem. Vamos fazer mais essa questão aqui, para que fique tudo claro. Vamos lá. 5 operários levam 12 dias para completar uma obra.
quanto tempo levaram 10 operários, aqui deve ser levarão, não é isso? Aqui está errado. Levarão 10 operários para concluir essa obra. Bom, gente, nós temos aqui 5 operários. É uma coisa aqui, operários. E a outra grandeza aqui, quem é? É dias. Então, nós temos 5 operários terminando uma obra em 12 dias. Quanto tempo levará? Isso, levará 10 operários para concluir essa obra. Quantos dias? Eu não sei quantos dias é isso, é X. Então, o que vai acontecer aqui? Quanto mais operários eu tiver fazendo a obra, eu vou terminar ela com mais ou menos tempo? Com menos dias, não é isso? Com menos tempo. Quanto maior o número de operários, menos tempo eu vou levar para terminar essa obra. Então, bora lá, vamos fazer aqui como é que fica. Se ela é inversamente proporcional, então o 5 vai ter que vir para baixo e o 10 vai ter que ir para cima. Por quê? Porque o 12 e o x, já que isso daqui é inversamente proporcional, não é isso? Já que é inversamente proporcional, o do x fica do jeito que está. O 12 está para x, assim como agora o 5 vem para baixo, o 10 vem para cima. Assim como o 10 está para 5. E aí você faz o cruz credo. Cruz credo. 10x é igual a 5 vezes 12. 10x é igual a 5 vezes 12, dá 60. E x é igual a 60, o 10 passa para lá, está multiplicando, passa dividindo, sobre o 10. Corta, corta, x é igual a 6. Então, nós vamos precisar de quantos? 6 dias, pessoal, ó. 6 dias. Então, o que acontece? Eu aumentei o número de operários, então eu vou precisar de menos dias. Espero ter te ajudado. Quero te deixar um abraço e até a nossa próxima aula, tudo bem? Deixe suas dúvidas no comentário ou então no grupo do WhatsApp. Um abraço, pessoal.